Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: Os Melhores Contos. Autor: Lima Barreto. Lido por Anselmo D'Onofrio em novembro de 2009. A Nova Califórnia. 1. Ninguém sabia de onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia. E era grande. Quase diariamente, o carteiro lá ia a um dos extremos da cidade, onde morava o desconhecido, sopesando um maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro, grossas revistas em línguas arrevesadas, livros, pacotes. Quando Fabrício, o pedreiro, voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. "Vou fazer um forno", disse o preto na sala de jantar. Imagine o espanto da pequena cidade de Tubiacanga ao saber de tão extravagante construção. Um forno na sala de jantar. E pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira balões de vidros, facas sem corte, copos como os da farmácia, um rol de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e prateleiras como utensílios de uma bateria de cozinha em que o próprio diabo cozinhasse. O alarme se fez na vila. Para uns, os mais adiantados, eram fabricantes de moeda falsa. Para outros, os crentes e simples, um tipo que tinha parte com o tinhoso. Chico da Tirana, o carreiro, quando passava em frente da casa do homem misterioso, ao lado do carro a chiar, e olhava a chaminé da sala de jantar a fumegar, não deixava de persignar-se e rezar um credo em voz baixa. E, não fora a intervenção do farmacêutico, o subdelegado teria ido dar um cerco à casa daquele indivíduo suspeito que inquietava a imaginação de toda uma população. Tomando em consideração as informações de Fabrício, o boticário Bastos concluíra que o desconhecido devia ser um sábio, um grande químico, refugiado ali para mais sossegadamente levar avante os seus trabalhos científicos. Homem formado e respeitado na cidade, vereador, médico também, porque o Dr. Jerônimo não gostava de receitar e se fizera sócio da farmácia para mais em paz viver. A opinião de Bastos levou tranquilidade a todas as consciências e fez com que a população cercasse de uma silenciosa admiração a pessoa do grande químico que viera habitar a cidade. De tarde, se o viam a passear pela margem do Tubiacanga, sentando-se aqui e ali, olhando perdidamente as águas claras do riacho, cismando diante da penetrante melancolia do crepúsculo, todos se descobriam e não era raro que às boas noites acrescentassem doutor. E tocava muito o coração daquela gente a profunda simpatia com que ele tratava as crianças, a maneira pela qual as contemplava, parecendo apiedar-se de que elas tivessem nascido para sofrer e morrer. Na verdade, era de ver-se, sob a doçura suave da tarde, a bondade de Messias com que ele afagava aquelas crianças pretas, tão lisas de pele e tão tristes de modos, mergulhadas no seu cativeiro moral, e também as brancas, de pele baça, gritada e áspera, vivendo amparadas na necessária caquexia dos trópicos. Por vezes, vinha-lhe vontade de pensar qual a razão de ter Bernardin de Saint-Pierre gasto toda a sua ternura com Paulo e Virgínia e esquecer-se dos escravos que o cercavam. Em poucos dias, a admiração pelo sábio era quase geral, e não o era unicamente porque havia alguém que não tinha em grande conta os méritos do novo habitante. Capitão Pelino, mestre-escola e redator da Gazeta de Tubiacanga, órgão local e filiado ao partido situacionista, embirrava com o sábio. "Vocês hão de ver", dizia ele, "quem é esse tipo. Um caloteiro, um aventureiro, ou talvez um ladrão fugido do Rio." A sua opinião em nada se baseava, ou antes, baseava-se no seu oculto despeito, vendo na terra um rival para a fama de sábio de que gozava. Não que Pelino fosse químico, longe disso, mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse bordoada do capitão Pelino, e mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer: "Não há dúvida, o homem tem talento,
mas escreve um outro, de resto, e contraía os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais. Um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Sotero, o Cândido de Figueiredo ou o Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica do Bastos a dar 2 dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Pelino avaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem, intervinha e emendava. Eu asseguro, dizia o agente do correio, que... reticência. Por aí, o mestre-escola intervinha com mansuetude evangélica. Não diga asseguro, senhor Bernardes. Em português é garanto. E a conversa continuava depois da emenda para ser de novo interrompida por outra. Por essas e outras, houve muitos palestradores que se afastaram, mas Pelino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. A chegada do sábio veio distraí-lo um pouco da sua missão. Todo o seu esforço voltava-se agora para combater aquele rival que surgia tão inopinadamente. Foram vãs as suas palavras e a sua eloquência. Não só Raimundo Flamel pagava em dia as suas contas, como era generoso, pai da pobreza, e o farmacêutico vira, em uma revista de específicos, seu nome citado como químico de valor. 2. Havia já anos que o químico vivia em Tubiacanga, quando, uma bela manhã, Bastos o viu entrar pela botica dentro. O prazer do farmacêutico foi imenso. O sábio não se dignara até aí visitar fosse quem fosse, e, certo dia, quando o sacristão Orestes ousou penetrar em sua casa, pedindo-lhe uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora da Conceição, foi com visível enfado que ele o recebeu e atendeu. Vendo-o, Bastos saiu de trás do balcão, correu a recebê-lo com a mais perfeita demonstração de quem sabia com quem tratava, e foi quase em exclamação que disse: Doutor, seja bem-vindo. O sábio pareceu não se surpreender nem com a demonstração de respeito do farmacêutico, nem com o tratamento universitário. Docemente, olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu: Desejava falar-lhe em particular, senhor Bastos. O espanto do farmacêutico foi grande. Em que poderia ele ser útil ao homem cujo nome corria mundo e de quem os jornais falavam com tão acendrado respeito? Seria dinheiro? Talvez. Um atraso no pagamento das rendas, quem sabe? E foi conduzindo o químico para o interior da casa sob o olhar espantado do aprendiz que, por um momento, deixou a mão descansar no grau onde macerava uma tisana qualquer. Por fim, achou ao fundo, bem no fundo, o quartinho que lhe servia para exames médicos mais detidos ou para as pequenas operações, porque Bastos também operava. Sentaram-se e Flamel não tardou a expor. Como o senhor deve saber, dedico-me à química. Tenho mesmo um nome respeitado no mundo sábio. Sei perfeitamente, doutor. Mesmo tenho disso informado aqui aos meus amigos. Obrigado. Pois bem, fiz uma grande descoberta, extraordinária. Envergonhado com o seu entusiasmo, o sábio fez uma pausa e depois continuou. Uma descoberta, mas não me convém, por ora, comunicar ao mundo sábio, compreende? Perfeitamente. Por isso, precisava de 3 pessoas conceituadas que fossem testemunhas de uma experiência dela e me dessem um atestado em forma para resguardar a prioridade da minha invenção. O senhor sabe, há acontecimentos imprevistos e... Certamente, não há dúvida. Imagine o senhor que se trata de fazer ouro. Como? O quê? Fez Bastos, arregalando os olhos. Sim, ouro, disse com firmeza Flamel. Como? O senhor saberá, disse o químico secamente. A questão do momento são as pessoas que devem assistir à experiência, não acha? Com certeza. É preciso que os seus direitos fiquem resguardados, porquanto... Uma delas, interrompeu o sábio, é o senhor.
As outras duas, o Sr. Bastos fará o favor de indicar-me. O boticário esteve um instante a pensar, passando em revista os seus conhecimentos e, ao fim de uns 3 minutos, perguntou: o coronel Bentes lhe serve? Conhece? Não. O senhor sabe que não me dou com ninguém aqui. Posso garantir-lhe que é um homem sério, rico e muito discreto. É religioso? Faço-lhe esta pergunta, acrescentou Flamel logo, porque temos que lidar com ossos de defunto e só estes servem. Qual? É quase ateu. Bem, aceito. E o outro? Bastos voltou a pensar e dessa vez demorou-se um pouco mais consultando a memória. Por fim, falou: será o tenente Carvalhais, o coletor, conhece? Como já lhe disse, é verdade, é homem de confiança, sério, mas... que é que tem? É maçom. Melhor. E quando é? Domingo. Domingo, os 3 irão lá em casa assistir à experiência e espero que não me recusarão as suas firmas para autenticar a minha descoberta. Está tratado. Domingo, conforme prometeram, as 3 pessoas respeitáveis de Tubiacanga foram à casa de Flamel e, dias depois, misteriosamente, ele desaparecia sem deixar vestígios ou explicação para o seu desaparecimento. 3. Tubiacanga era uma pequena cidade de 3 ou 4 mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação, de onde em onde, os expressos davam a honra de parar. Há 5 anos não se registrava nela um furto ou roubo. As portas e janelas só eram usadas porque o rio as usava. O único crime notado em seu pobre cadastro fora um assassinato por ocasião das eleições municipais. Mas, atendendo que o assassino era do partido do governo e a vítima da oposição, o acontecimento em nada alterou os hábitos da cidade, continuando ela a exportar o seu café e a mirar as suas casas baixas e acanhadas nas escassas águas do pequeno rio que a batizara. Mas, qual não foi a surpresa dos seus habitantes quando se veio a verificar nela um dos repugnantes crimes de que se tem memória? Não se tratava de um esquartejamento ou parricídio. Não era o assassinato de uma família inteira ou um assalto à coletoria. Era coisa pior, sacrílega aos olhos de todas as religiões e consciências. Violavam-se as sepulturas do sossego, do seu cemitério, do seu campo santo. Em começo, o coveiro julgou que fossem cães, mas, revisando bem o muro, não encontrou senão pequenos buracos. Fechou-os. Foi inútil. No dia seguinte, um jazigo perpétuo arrombado e os ossos saqueados. No outro, um carneiro e uma sepultura rasa. Era gente ou demônio. O coveiro não quis mais continuar as pesquisas por sua conta. Foi ao subdelegado e a notícia espalhou-se pela cidade. A indignação na cidade tomou todas as feições e todas as vontades. A religião da morte precede todas e certamente será a última a morrer nas consciências. Contra a profanação, clamaram os 6 presbiterianos do lugar, os bíblicos, como lhes chama o povo. Clamava o agrimensor Nicolau, antigo cadete, e positivista do rito Teixeira Mendes. Clamava o major Camanho, presidente da loja Nova Esperança. Clamavam o turco Miguel Abudala, negociante de armarinho, e o cético Belmiro, antigo estudante, que vivia ao Deus dará bebericando Paraty nas tavernas. A própria filha do engenheiro residente da Estrada de Ferro, que vivia desdenhando aquele lugarejo, sem notar sequer os suspiros dos apaixonados locais, sempre esperando que o expresso trouxesse um príncipe a desposá-la, a linda e desdenhosa Cora, não pôde deixar de compartilhar da indignação e do horror que tal ato provocara em todos do lugarejo. Que tinha ela com o túmulo de antigos escravos e humildes roceiros? Em que podia interessar aos seus lindos olhos pardos o destino de tão humildes ossos? Porventura o furto deles perturbaria o seu sonho de fazer radiar a beleza de sua boca, dos seus olhos e do seu busto nas calçadas do rio? De certo, não. Mas era a morte implacável e onipotente de que ela também se sentia escrava e que não deixaria um dia de levar a sua linda caveirinha para a paz eterna do cemitério.
Aí Cora queria os seus ossos sossegados, quietos e comodamente descansando em um caixão bem feito, em um túmulo seguro, depois de ter sido a sua carne encanto e prazer dos vermes. O mais indignado, porém, era Pelino. O professor deitara artigo de fundo, imprecando, bramindo, gritando. Na história do crime, dizia ele, já bastante rica de fatos repugnantes, como sejam o esquartejamento de Maria de Macedo, o estrangulamento dos irmãos Fuoco, não se registra um que o seja tanto como o saque às sepulturas do sossego. E a vila vivia em sobressalto. Nas faces não se lia mais paz. Os negócios estavam paralisados, os namoros suspensos. Dias e dias por sobre as casas pairavam nuvens negras e, à noite, todos ouviam ruídos, gemidos, barulhos sobrenaturais. Parecia que os mortos pediam vingança. O saque, porém, continuava. Toda a noite eram 2, 3 sepulturas abertas e esvaziadas de seu fúnebre conteúdo. Toda a população resolveu ir em massa guardar os ossos dos seus maiores. Foram cedo, mas, em breve, cedendo à fadiga e ao sono, retirou-se um, depois outro e, pela madrugada, já não havia nenhum vigilante. Ainda nesse dia, o coveiro verificou que 2 sepulturas tinham sido abertas e os ossos levados para destino misterioso. Organizaram então uma guarda. 10 homens decididos juraram perante o subdelegado vigiar durante a noite a mansão dos mortos. Nada houve de anormal na primeira noite, na segunda e na terceira. Mas, na quarta, quando os vigias já se dispunham a cochilar, um deles julgou lobrigar um vulto esgueirando-se por entre a quadra dos carneiros. Correram e conseguiram apanhar 2 dos vampiros. A raiva e a indignação, até aí sopitadas no ânimo deles, não se contiveram mais e deram tanta bordoada nos macabros ladrões que os deixaram estendidos como mortos. A notícia correu logo de casa em casa e quando, de manhã, se tratou de estabelecer a identidade dos 2 malfeitores, foi diante da população inteira que foram neles reconhecidos o coletor Carvalhais e o coronel Bentes, rico fazendeiro e presidente da Câmara. Este último ainda vivia e, a perguntas repetidas que lhe fizeram, pôde dizer que juntava os ossos para fazer ouro e o companheiro que fugira era o farmacêutico. Houve espanto e houve esperanças. Como fazer ouro com ossos? Seria possível? Mas aquele homem rico, respeitado, como desceria ao papel de ladrão de mortos se a coisa não fosse verdade? Se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos fúnebres se pudesse fazer alguns contos de réis, como não seria bom para todos eles? O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que no ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não a pudera cercar, pensou num muro que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, pensou logo no prado verde do Costa, onde os seus bois engordariam e ganhariam forças. Às necessidades de cada um, aqueles ossos que eram ouro viriam atender, satisfazer e felicitá-los. E aqueles 2 ou 3 milhares de pessoas, homens, crianças, mulheres, moços e velhos, como se fossem uma só pessoa, correram à casa do farmacêutico. A custo, o subdelegado pôde impedir que varejassem a botica e conseguir que ficassem na praça, à espera do homem que tinha o segredo de todo um Potosí. Ele não tardou a aparecer. Trepado a uma cadeira, tendo na mão uma pequena barra de ouro que reluzia ao forte sol da manhã, Bastos pediu graça, prometendo que ensinaria o segredo se lhe poupassem a vida. «Queremos já sabê-lo!» gritaram. Ele então explicou que era preciso redigir a receita, indicar a marcha do processo, os reativos, trabalho longo que só poderia ser entregue e impresso no dia seguinte. Houve um murmúrio, alguns chegaram a gritar, mas o subdelegado falou e responsabilizou-se pelo resultado. Docilmente, com aquela doçura particular às multidões furiosas, cada qual se encaminhou para casa, tendo na cabeça um único pensamento: arranjar imediatamente a maior porção de ossos de defunto que pudesse. O sucesso chegou à casa do engenheiro residente da Estrada de Ferro. Ao jantar, não se falou em outra coisa.
O doutor concatenou o que ainda sabia do seu curso e afirmou que era impossível. Isto era alquimia, coisa morta. Ouro é ouro, corpo simples, e osso é osso, um composto, fosfato de cal. Pensar que se podia fazer de uma coisa outra era besteira. Cora aproveitou o caso para rir-se petropolimente da crueldade daqueles botucudos. Mas sua mãe, Dona Emília, tinha fé que a coisa era possível. À noite, porém, o doutor, percebendo que a mulher dormia, saltou à janela e correu em direitura ao cemitério. Cora, de pés nus, com as chinelas nas mãos, procurou a criada para irem juntas à colheita de ossos. Não a encontrou, foi sozinha, e Dona Emília, vendo-se só, adivinhou o passeio e lá foi também. E assim aconteceu na cidade inteira. O pai, sem dizer nada ao filho, saía. A mulher, julgando enganar o marido, saía. Os filhos, as filhas, os criados, toda a população, sob a luz das estrelas assombradas, correu ao satânico rendezvous no sossego. E ninguém faltou. O mais rico e o mais pobre lá estavam. Era o turco Miguel, era o professor Pelino, o doutor Jerônimo, o major Camanho, Cora, a linda e deslumbrante Cora, com seus lindos dedos de alabastro, revolvia a sânie das sepulturas, arrancava as carnes, ainda podres agarradas tenazmente aos ossos, e deles enchia o seu regaço até ali inútil. Era o dote que colhia e as suas narinas, que se abriam em asas rosadas e quase transparentes, não sentiam o fétido dos tecidos apodrecidos em lama fedorenta. A desinteligência não tardou a surgir. Os mortos eram poucos e não bastavam para satisfazer a fome dos vivos. Houve facadas, tiros, cachações. Pelino esfaqueou o turco por causa de um fêmur, e mesmo entre as famílias questões surgiram. Unicamente o carteiro e o filho não brigaram. Andaram juntos e de acordo, e houve uma vez que o pequeno, uma esperta criança de 11 anos, até aconselhou ao pai: "Papai, vamos aonde está a mamãe? Ela era tão gorda." De manhã, o cemitério tinha mais mortos do que aqueles que recebera em 30 anos de existência. Uma única pessoa lá não estivera, não matara nem profanara sepulturas. Fora o bêbado Belmiro. Entrando em uma venda, meio aberta, e nela não encontrando ninguém, enchera uma garrafa de Paraty e se deixara ficar a beber, sentado na margem do Tupiacanga, vendo escorrer mansamente as suas águas sobre o áspero leito de granito. Ambos, ele e o rio, indiferentes ao que já viram, mesmo à fuga do farmacêutico, com o seu Potosí e o seu segredo, sob o dossel eterno das estrelas. 10 de 11 de 1910. Você acabou de ouvir um audiolivro produzido pela Fundação Dorina Noio para Cegos. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.